Vamos falar sobre o pilar que é o vídeo para um estúdio de podcast de qualidade. Estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre os 3 pilares importantíssimos para você ter qualidade em seu estúdio: áudio, vídeo e iluminação. O vídeo sobre áudio já gravamos, já está no canal, você pode conferir inclusive aqui no canal Studio Academy. Agora então vamos falar sobre vídeo, ok? E na sequência o próximo vídeo vai ser sobre iluminação. Então vamos lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, agora vamos destrinchar, falar mais sobre o vídeo, que é um ponto muito importante. Todos são, eu sempre falo isso, áudio, vídeo e iluminação, os 3 são pilares importantíssimos para um estúdio de podcast, de produção audiovisual de qualidade. Não só para um estúdio, mas para qualquer produção audiovisual. Mas, entrando aqui no teor vídeo, eu trouxe alguns equipamentos e elementos aqui para poder dar contexto e te explicar mais sobre o que você deve prestar atenção na hora de escolher os equipamentos para vídeo aí no seu estúdio, ok? Eu tenho aqui a Sony ZV-10, vou falar de todos. Sony ZV-10, tenho aqui uma lente Tamron 1770, eu tenho aqui a Atem Mini Extreme, meio grandinha, né? Ela tem 8 canais, mas é a que nós temos aqui na Elevate, onde eu estou agora aqui em Gramado. Eu tenho aqui também um SSD externo, né, da Crucial, um SSD que a gente pode conectar, inclusive, na Atem Mini e gravar direto neste SSD. E comigo também um cabo HDMI. Em essência, é esses aqui os equipamentos para vídeo que você deve prestar atenção. Então, vamos começar aqui pela câmera, que eu sei que é o que todo mundo pensa assim: poxa, eu preciso de câmera. Se eu tiver uma câmera, tá resolvido. Não é só isso. Você precisa de um microfone, de áudio, cabo XLR de qualidade, você precisa de uma mesa de som, você precisa de uma boa iluminação, concorda comigo? Mas falando de câmera, às vezes o pessoal, sabe, se empolga demais com isso. Não, eu só preciso de uma câmera. Não é só isso, tá? É um conjunto, sabe, de fatores, de equipamentos que você deve prestar atenção. É claro que existe um mundo ideal, que é ter dinheiro para comprar tudo do bom e do melhor. Se você puder fazer isso, show, tá? Não tô falando isso de maneira depreciativa, nem esnobando ou, sabe, zombando de você. Jamais. Se você tem condição para comprar melhor câmera, melhor lente, show, sensacional, que bom. Se você não tem essa condição, talvez você está aí trabalhando, juntando dinheiro, pensou até fazer um empréstimo, sabe? Fazer uma dívida para poder adquirir equipamento. Então, vai com o pé no chão, pisa no freio, não no mau sentido, tá? Mas pisa no freio, analisa, pesquisa, estuda. Por isso estou aqui gravando esse vídeo para te ajudar, tá? Eu tenho aqui a Sony ZV-10. Com ela eu tenho uma rig da Small Rig, tá? Uma cage que fica aqui na volta dela. Tem aqui um adaptador da Small Rig, um adaptador HDMI que está conectado aqui à placa HDMI da câmera. E aqui nós temos o HDMI 2.0 para conectar o cabo, ok? Pensa comigo. Tudo começa em um estúdio de podcast com a captação. Falando do vídeo, tá? Por favor, não vamos entrar em iluminação agora. Esse é um outro vídeo, é um outro pilar. Mas você tem luz no estúdio, sem luz não enxerga, fica escuro. Concorda comigo? Janine tá aqui comigo atrás, aqui nos bastidores. Você consegue desligar o iluminador aqui pra mim? Só para poder o pessoal entender? Desliga, pode dar um... Pronto. Sem luz não há podcast. Ponto, tá? Voltando, por gentileza. Pronto, haja luz. Agora, então, voltamos a ter luz. Então, aí é o conceito básico, tá? Vamos falar mais sobre qual iluminador no próximo vídeo. Mas, pensando na câmera, na lente, que é o que vai capturar a informação, o que vai capturar a imagem. Então, pense que há uma pessoa sentada, como eu estou aqui agora, na frente da câmera, também uma Sony ZV-10 e uma Viltrox 23mm que está me filmando agora em f1.4, ok? Para deixar claro a quem tiver dúvidas. Então, pense que esse é o fator. Uma pessoa se comunicando em frente de uma câmera, há uma lente, a lente tem que ser de qualidade. Eu estou falando aqui só sobre qualidade, não sobre valor, tá? Calma aí. Mas uma Tamron 1770,
uma Sigma 1850mm f2.8, eu não tenho aqui para te mostrar, mas estou aqui falando para você entender, Sigma 1850. Você pode usar lentes fixas também para as câmeras laterais do seu podcast, 30mm, vamos lá, 23mm é pouco, tá? A câmera teria que ficar muito próxima das pessoas. A câmera, aqui da onde você está me vendo agora, está em torno de 1,5 m no máximo de mim. Isso não é interessante para um estúdio podcast. Imagina você colocar as câmeras em cima das pessoas. Não é verdade? Não é tão interessante isso. Então, deixar ela um pouquinho mais distante no seu estúdio, com uma lente 30mm, uma lente 35, até 50mm se você tiver distância do seu estúdio, ok? Pense bem nisso, não é uma receita exata, não é um número exato, não posso te dizer com certeza, pegue uma lente 50mm que vai funcionar. Teria que testar, entender o que esse 50mm precisa de profundidade. Normalmente o estúdio podcast a gente busca espaços compactos, né? A gente não vai alocar ou pegar um espaço gigantesco para um estúdio podcast, a não ser que você tenha aí uma produtora nesse formato, ok? Mas vamos lá. Então uma boa lente com uma câmera que traz uma resolução 4K é sensacional. O que eu tenho recomendado muito é a Sony ZV-E10 porque é uma câmera de entrada, mas que traz qualidade. 4K 30 FPS, ela faz até 60 megabits por segundo, até 100 megabits por segundo. Ou seja, você tem uma gama de perfil de cores que você pode gravar em log, pode gravar perfil flat, em perfil normal, enfim, você pode utilizar, né, várias opções que essa câmera tem. Claro que ela não é perfeita, ela pode superaquecer em ambientes muito quentes. É natural, é o equipamento. Óbvio que por uma câmera de entrada, ela tá excelente, né, pelo preço, 5 mil, mais ou menos, 4 mil, depende época, dólar, valor, mas para você entender, é uma câmera que ela tem alguns defeitos, obviamente o cartão de memória não fica fora aqui do corpo, tá? Você tem que acessar o cartão aqui perto da bateria aqui embaixo, você tem aqui alguns defeitos como superaquecimento, por isso é interessante para podcast não deixar o flip da câmera encostado no corpo. Deixe o flip da câmera aberto assim, ó. Eu sei que não é a coisa mais linda do mundo, mas deixa aberto. Sério mesmo, não vai esquentar aqui aonde fica o sensor da câmera. Claro que existe um cooler para você colocar aqui, que é um cooler com uma ventoinha de resfriamento. Ela vai ficar resfriando a câmera e vai ajudar na vida útil. Então, pensando nessa sucessão de equipamentos, lente, câmera, adaptador HDMI de micro, tá? Micro HDMI, que nós temos aqui, para HDMI padrão 2.0, tá? O padrão de uma câmera, como você encontra atrás de um televisor, por exemplo, tá? Aquele HDMI padrão dos cabos que nós temos, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, para levar essa imagem até um switcher, até a sua placa de captura, seja uma Elgato, que você captura direto no computador, seja uma placa da Blackmagic aí no seu PC, né, uma placa integrada à placa-mãe do teu computador, seja, por exemplo, um switcher ATEM Mini Pro, Pro ISO, ATEM Mini Extreme, Extreme ISO, ATEM Television Studio 4K, com seus 50, 60 mil reais, tudo depende. Por isso que eu falei, valores, né? Há o mundo ideal do que se comprar, mas há aquilo que você pode. Então, pensa nesse caminho, da câmera até o switcher. Quem entra aí? Cabo HDMI, tá? Vou trazer um termo importante. Esse aqui é um cabo HDMI, fiz isso por gosto, tá? É um cabo padrão. Quando eu digo cabo padrão, aqueles cabos de monitores, você sabe, vem junto com a caixa do monitor, cabo sem muita qualidade, tá? Cabo curtinho, esse aqui na verdade tem 1,5 m esse cabo aqui, isso aqui não é para usar com câmera nem switcher, a não ser que a câmera fique assim mesmo, tá? Junto com o switcher por causa do tamanho do cabo. Aí você diz assim, Christian, o que você recomenda? Cabo HDMI de fibra óptica. Isso é importantíssimo, cabo HDMI de fibra óptica. Ele vai a longas distâncias, você não vai perder sinal com 20, 30, 50 metros. Eu já testei cabo de 100 metros de fibra óptica sem precisar colocar um adaptador, alimentação, nada disso, ponta a ponta. Só que lembra que o cabo HDMI de fibra óptica,
ele tem uma entrada e uma saída. Ele não é padrão igual esse cabo aqui que é comum. Esse cabo aqui, se eu ligar aqui no switcher, ele vai funcionar. A outra ponta também, o HDMI de fibra não. Ele tem uma entrada chamada Source e outra chamada Display. Obviamente o Source você coloca na câmera, procura, né? Você coloca aqui, ele procura o sinal, e aqui o Display é onde você entrega a imagem. Claro que isso aqui não é uma tela, não é um display, é um switcher, mas é aqui que ele recebe a imagem. Então, né, é uma questão lógica e de que o display vai entregar a imagem. O cabo HDMI de qualidade é importantíssimo, porque senão você tem uma mega lente, uma mega câmera, um ótimo switcher e um cabo ruim, que no meio da transmissão, da gravação, cai, queima o cabo, perde qualidade, começa a dar uns frisos no meio da tela, parece aquele sistema antigo de televisão, né, as películas de filme, dá um granulado estranho que você não entende. Acontece um croma na borda da tela, fica meio verde, meio rosa, o cabo não está suportando. E esses cabos comuns de HDMI, comuns, os mais baratos, eles têm cabos de 10, 15, 20 metros. Eles até funcionam com notebook, até funcionam com uma televisão, um DVD, talvez um videogame, não dou certeza, tá? Funcionam, mas com uma câmera, essa câmera aqui, por mais que não seja a melhor do mundo, ela trabalha até 100 megabits por segundo, ela trabalha em 8 bits, que é, né, a entrega de qualidade de imagem dela. Ou seja, não é a pior câmera, não. Não é a melhor, não é a pior, ela está na intermediária. Mas ela entrega uma alta taxa de dados. Um cabo comum não suporta. Por isso, talvez você esteja tendo problemas aí com as suas câmeras, tá? Agora, chegou no switcher, você fez o caminho, lente, câmera, cabo, chegou no switcher. Qual switcher escolher? Esse aqui nós escolhemos é a Atem Mini Extreme, porque ela tem 8 entradas de câmeras, tem 2 saídas HDMI, isso é bem interessante, tá? Uma saída para o monitor do operador e outra saída HDMI, especificamente para o público, para os podcasters, para um telão, né? Para um monitor grande de referência para as pessoas poderem se ver. Concorda comigo? Então, tá aqui um ponto bem interessante, 2 saídas HDMI, e ela tem também um grande diferencial. Ela tem 2 portas USB-C de saída. USB-C. Isso aqui é sensacional. É claro que o valor dela está em torno de 8 a 9 mil reais, tá? Um switcher que você pode utilizar é a Atem Mini Pro, que é pequena, de 4 canais, ou Pro ISO. Qual é a diferença? Já te falo sobre Pro e Pro ISO, tá? Essa aqui não é ISO, isso aqui é apenas Extreme, não é Extreme ISO. Já te falo sobre isso. Mas a Atem Mini Pro, ela é uma Atem menor. São apenas 4 entradas de câmeras, uma saída HDMI, aí você vai ter que adquirir um splitter HDMI de saída, tá? Um splitter HDMI para duplicar a saída HDMI daqui. Não é qualquer splitter que está funcionando com a Atem. Nós precisamos ter o DHCP2. Me perdoe não lembrar de cabeça, tá? É o DHCP que tem que quebrar o protocolo que a Atem fez numa atualização. Até pouco tempo atrás, qualquer splitter funcionava com a Atem. Depois de atualizar ela, não está mais permitindo conectar qualquer splitter aqui e duplicar. A teoria e na prática, obviamente, quer mais saídas HDMI, compre uma Extreme, que tem 2 saídas, correto? Agora, outro detalhe, a Pro e a Pro ISO não tem 2 portas USB-C, só tem uma. Sendo assim, você tem que escolher mandar o arquivo, a imagem, para o computador ou para o SSD externo. Vou conectar ele aqui agora, tá? É isso aqui. Eu aqui com a Atem Extreme tenho a capacidade de pôr o SSD, gravar aqui no SSD externo tudo o que está acontecendo, e eu também posso mandar para o computador uma saída de webcam, por exemplo, e mando lá para o OBS, VMix, Wirecast, software de gravação ou transmissão ao vivo, ok?
Só que ela tem duas USB-Cs. Na Pro e na Pro ISO não dá. Ela só tem uma porta. E essa uma porta acaba tendo que, vamos lá, escolher. Ou você usa o computador, seu computador, para gravar o PGM, o programa, e transmitir ao vivo, ou então esquece o computador, esquece tudo que ele pode fazer por você. Você ainda pode transmitir ao vivo com a ATEM Mini Pro, gravando com um SSD na porta USB-C. Você ainda pode transmitir ao vivo, porque ela tem uma RJ45, que é uma entrada de rede de internet. Você pode conectar a entrada de internet e transmitir ao vivo aqui, ó, stream, on air. Só que qual é o ponto? Você perde toda aquela facilidade, porque eu fiz umas aspas aqui, facilidade porque depende, né? Se você tem o conhecimento com OBS, mas o OBS você pode colocar abertura, grafismos, de maneira fácil, simples, slides, aulas, né? Você pode colocar ali apresentações, vamos para um intervalo. O OBS, você dá uma transição, o OBS já com uma cena preparada, já manda para um intervalo. Agora, aqui, direto na ATEM, transmitindo ao vivo, é meio que tipo assim, gente, atenção aí que vamos entrar ao vivo, tá? 3, 2, 1, tem como criar uma programação dentro dela, tem como, não vou dizer que não, mas é um porre, desculpa a grosseria, tá? É complicadinho, tá? Não é intuitivo nem tão fácil, é uma curva de aprendizado para você criar uma programação toda dentro dela. Você colocar um vídeo de abertura, é bem complicado, tá? Então não é tão interessante isso, percebe o que eu quero dizer? Então, quando você apertar on air, é meio tipo assim, fala pessoal, como é que vocês estão? Já tem que chegar meio que chegando, porque é direto aqui no botão de streaming. Não tem nenhum problema. Se para você não tiver problema, eu não gosto disso, tá? Eu não gosto de streamar direto por ela. Eu gosto de streamar direto pelo computador. Mais seguro, mais versátil, mais personalizável, consigo fazer muito mais coisas direto pelo computador do que por ela. Entendido até aqui? Espero não ter te confundido. Espero não ter criado problema. Espero ter clareado um pouco a sua visão sobre a lente, a câmera, o cabo, o switcher e o SSD. Esse aqui é um Crucial X6, tá? Ele tem 500 GB de memória, ele é um SSD, só que aí tem um detalhe, ele não chega a ser 1000 megabits por segundo. Ele lê e grava em torno de 500 megabits por segundo. Não é de altíssima velocidade esse SSD. Por que, Christian? Para finalizar, vamos falar sobre ISO. Quando você encontra uma ATEM Mini ou Extreme, com a palavra ISO significa que você pode gravar num SSD tudo que você tem separadamente aqui dentro, tá? Digamos que você tenha apertado o botão Record, né? REC. Apertou aqui para gravar. A câmera 1, a 2, a 3, o vídeo e o áudio em pistas separadas serão gravados no seu SSD. Isso quando tem a palavra ISO. Aí você tem um backup completo de cada câmera. Christian, qual é a diferença então para a Extreme? Apenas Extreme, sem ISO. A Pro, sem a palavra ISO. A diferença é essa. Não grava cada pista separadamente quando é sem a palavra ISO. Ela grava apenas o PGM. PGM é o que está saindo ao vivo. Tá? Se eu errar um corte aqui, câmera 1, vamos para a câmera 5. Eita, câmera 5 tá torta. Lascou. Foi pro ar. Gravou aquele erro. Não tem como voltar atrás, a não ser que quem tiver lá na câmera 5 estivesse gravando no cartão de memória, aí depois do show, do evento, só um exemplo, do podcast, pediria para aquele operador, olha, traz o teu cartão de memória porque você estava dormindo na hora da operação e fez besteira, me traz o cartão que eu vou ter que inserir lá na edição de tudo depois. É uma trabalheira gigante. Então, entende que é um mundo vasto isso. Não vou me ater a mais detalhes, tá? Se eu entrar aqui a fundo, a gente vai ficar 3 horas falando só de ISO e Pro ISO.
Então, cada pista separada, gravando num SSD de alta velocidade. Aí tem que ser um SSD de pelo menos 1000 megabits por segundo, tá? Um SSD SanDisk, Samsung, até mesmo da Crucial, mas são mais caros, tá? 1.500, 1.200 reais. 1 terra, um exemplo, tá? 1 terra de memória. Então, quanto mais memória, quanto mais velocidade, mais caro. Esse aqui, 500 gigas, 500 megabits por segundo, atende a Atem Mini tranquilamente, porque só grava uma via, uma pista, só grava o PGM. Vai dar em torno de 50, 60 megabits por segundo e vê lá, tá bom? Então, entendido até aqui? Ok? Então, para vídeo de qualidade, câmera, cabo, switcher e, obviamente, você vai precisar de um computador. Eu não trouxe o computador. Quando eu digo obviamente, calma aí, vamos colocar uma aspa aí, um parênteses. Por quê? Necessariamente não precisa de um computador com essa mesa. Eu posso gravar sem computador só no SSD, ok? Agora, se a gente entrar no mundo do computador, vai ser mais umas 5 horas de vídeo aqui. Um computador, eu já vou dar a dica para você. No mínimo gamer. No mínimo PC gamer ou notebook gamer. E não barato. Simples assim. Desculpa a grosseria, não é jogar dinheiro para cima, não é nada disso. Nós estamos falando de um computador que ele precisa ter capacidade de processamento de dados e de vídeo. Ou seja, um processador Core i5 de 12ª geração para cima, Ryzen 5 6600, 6500 para cima, tá? Já é últimas gerações. Estamos falando de uma placa de vídeo, né, a VRAM, de pelo menos 4 GB. Uma RTX, uma 3060, 3050, 2060 para cima, tá? Uma NVIDIA, por exemplo, uma Radeon Pro de 4 GB para cima. Por quê? Senão você pega aquele notebook baratinho, aquele de 1.500, 2.000 reais lá da loja. Pô, tem um notebook, por que não tá gravando? Não tá gravando porque ele não aguenta. É muito pesado o vídeo. Ele não tem capacidade de processamento, tá? Então, vou parar por aqui. Não é porque eu não queira entregar, o vídeo já ficou longo. Se você diz assim, Christian, me interessa muito computador para podcast, grava um vídeo sobre isso. Então, deixe nos comentários que você quer saber sobre isso e nós vamos preparar um vídeo somente, então, sobre computador, ok? Obrigado por você que ficou até aqui. Fico muito feliz por você acompanhar o canal. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe com quem você achar interessante todo esse conteúdo. Até o próximo vídeo.